Freitas é economista formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em Economia pela Fundação Getúlio Vargas, com diversos artigos publicados em jornais e revistas especializadas e 2 livros editados pelo IBMEC. Entre as principais funções, foi chefe de departamento do Mercado Aberto e diretor do Banco Central por 2 mandatos. Foi diretor financeiro e membro do Conselho de Administração da Petrobras. Atualmente é chefe do Departamento Econômico da Confederação Nacional do Comércio, CNC. Consultor de Economia e membro do Conselho de Planejamento Estratégico da FEComércio de São Paulo. Lembro aos presentes, então, que as perguntas poderão ser feitas no mesmo andamento que demos ontem. Os senhores receberam em suas pastas o bloco e caneta, podem fazê-lo durante a palestra do professor Carlos e assim teremos os nossos recepcionistas que pegarão ao longo da explanação dele. Passo nesse momento a palavra ao senhor Paulo Mota para dar as boas-vindas e iniciarmos essa palestra. Bom dia a todos, companheiros dirigentes sindicais. No momento oportuno, importante que o nosso país atravessa, vamos ter o privilégio de assistir uma palestra que certamente muito vai nos orientar, muito vai nos sinalizar como o país está hoje atravessando essa dificuldade e o amanhã que de esperança possamos alcançar. Obrigado pela presença de todos. Convido o palestrante para dar início ao seu trabalho. Bem, senhores participantes desse congresso, meu caro Bruno, meu caro Bom, que estão aqui da minha frente, Paulo Mota, Luciano, senhores e senhoras, é um prazer estar com vocês hoje aqui, nessa cidade maravilhosa de Blumenau, com esse frio muito agradável, para nós conversarmos mais sobre o frio. O nosso momento econômico hoje é quente e frio simultaneamente. Então, nós estamos no lugar certo. Eu cheguei aqui no frio e agora está fazendo calor. Em qualquer circunstância, antes de nós começarmos a falar sobre o nosso momento econômico, é importante dizer que hoje é cada segundo econômico, porque o quadro muda a cada segundo. O timing da economia depende do timing da política. E a política no Brasil hoje ficou tão volátil, tão incerta, que é difícil nós precificarmos os preços dos ativos no Brasil, porque a política não dá para precificá-la. O mais importante em economia é tentar precificar, para não ter surpresas. Aí as coisas funcionam bem. E hoje, como nós temos uma política altamente instável, precificar qualquer ativo da economia se tornou muito difícil. Então dá essa sensação de incerteza, de volatilidade, desconfiança, frustração. Tudo isso aí é em função das incertezas políticas que afetam os preços dos ativos. Qualquer agente econômico hoje que tenta ganhar em termos de tentar adivinhar o futuro, ele pode estar sujeito a perdas enormes. Exemplo típico. Antes de nós termos esse processo político, existia alguma possibilidade de mudança do governo. Os mercados precificaram isso como podendo acontecer. Aí o dólar, que estava em R$4, chegou a R$ 3,30, R$ 3,40. E a expectativa é que chegasse a 3. As bolsas subiram, os juros futuros caíram, já estávamos caminhando para o melhor dos mundos. Aí as incertezas políticas, mesmo com o novo governo, começam a aumentar. E quando aumentam, os agentes econômicos já não querem ficar naquela posição que acham que podem perder. Aí o dólar sobe, os juros futuros sobem e as bolsas caem. Isso mexe com o humor de qualquer pessoa, de qualquer comerciante, qualquer industrial, porque ele fica perdido. Será que eu vou fazer um investimento agora? Os juros que estavam caindo voltaram a subir? O dólar que estava caindo voltou a subir?
Qual é o melhor momento de eu fazer meu investimento, de eu comprar? As pessoas ficam desorientadas. Isso gera esse ambiente que nós temos hoje aí, de pessimismo, de frustração, que não é necessariamente o que vai acontecer. Isso que é importante, que eu vou tentar separar aqui, nesse nosso momento econômico, separar o joio do trigo. Porque a mídia é muito catastrófica, às vezes. Isso gera realmente um ambiente ruim, porque as pessoas ficam na dúvida do que vai acontecer e mandam embora muitas pessoas em seus trabalhos, ninguém quer empregar mais, o mercado financeiro fica sem atuar, os comerciantes não querem estocar, tem medo de estocar e tem toda a razão, com juros altos e depois não vender. As lojas são fechadas, às vezes de maneira precipitada, mas ninguém pode aguentar um prejuízo continuamente. Então é obrigado a fechar a loja. Só que para fechar tem custos. E depois, se tiver que voltar a abrir, tem custos. Então qual é a decisão melhor? Fechar ou não fechar? O ano passado foram fechadas 100 mil lojas no Brasil, próximo disso. Mas também foi um ano péssimo, atipicamente péssimo. Não tinha alternativa, não se enxergava nada na frente, só se enxergava crise, 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 juros mais altos, dólar subindo. Então, óbvio, quem vai manter o seu negócio? O dólar chegou a 4,50. O ano passado foi absurdamente caro, tudo estava altamente incerto. Os preços de energia subiram muito, a gasolina subiu, a luz subiu, e nós tivemos um desastre. Saiu um ministro da Fazenda, entrou outro. Apesar dos dois serem parecidos, mas houve o fracasso inicial do ministro Levi, que estava com tudo certo, mas não conseguiu implementar absolutamente nada. E entrou um segundo, muito bom economista também, mas não conseguiu nem ficar muito tempo na cadeira. Então isso gera muitas incertezas, é óbvio. Mas eu acho que nós já estamos começando, apesar de estar muito longe ainda, longe eu digo o seguinte, tem alguma luz pela frente. Isso que é importante que nós notarmos. Eu vou tentar mostrar aqui hoje que é importante fazer cenários. Esquecer um pouco a parte política, temporariamente, que ela vai se resolver. Qualquer circunstância, os políticos, em última instância, sempre se entendem. Saindo uns, entrando outros. Mas a racionalidade econômica, essa é uma só. Não tem outra racionalidade. Não tem ideologia em economia. Economia tem resultados. Tem pragmatismo e tem eficiência. Se não for pragmático, se não for eficiente, igual vocês empresários, não adianta ficar sentado lá achando que as coisas vão acontecer. Tem que fazer acontecer. Economia tem que fazer acontecer. E só se faz acontecer tomando as medidas corretas. Economia não tem ideologia, não tem bandeira, não tem longevidade, tem nada. A economia tem decisões certas, escolhas certas. Escolheu certo, deu certo. Escolheu errado, se deu mal. E o Brasil escolheu mal alguns anos atrás. Nós estamos hoje nessa incerteza devido às escolhas que foram feitas. Só que as escolhas foram feitas, mas você se paga os erros depois de algum tempo. Se pagasse na hora seria maravilhoso, mudava rápido. Mas os erros aparecem depois. Exemplo típico, o governo segurou o preço de vários produtos, energia, gasolina, tentando mostrar um ambiente satisfatório, mas estourou na frente. Ninguém segura preço. Preço é o termômetro, é quebrar o termômetro. Preço é tudo que nós precisamos na economia, que vocês precisam e nós precisamos para saber o que está acontecendo. Se você tira a bússola do navio, que é o preço, ele vai para qualquer lugar. Foi o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Tiraram a bússola do país. Deixaram os preços parados por muito tempo, preços básicos que o governo administra.
O preço do dólar também foi colocado em patamares muito baixos durante muito tempo. Isso destoou, mexeu em tudo na economia. O dólar é a variável mais importante da economia, que é um preço importante. Se é uma política de mostrar que a inflação está baixa, que é uma tentativa de todo político que não dá autonomia ao seu Banco Central, não dá autonomia à sua área econômica, e como as pessoas às vezes querem ficar nos seus lugares, os bons economistas geralmente chegou lá, o político falou, tem que fazer isso, ele não concorda e vai embora. Mas no Brasil nem todo mundo faz isso. Então, se chega alguém e fala, vamos congelar o preço da gasolina, vamos congelar o preço disso, daquilo, vamos segurar o dólar, isso é feito, vem um desastre na frente. Nós estamos pagando, isso é, já pagamos parte desse desastre o ano passado. O ano passado foi um ano de reajuste dos preços na economia brasileira. O dólar subiu, os preços subiram da energia, a inflação disparou logo no começo do ano. E agora nós vamos entrar numa época de expectativas mais favoráveis de preços. É a grande vantagem do serviço sujo que foi feito o ano passado, necessário depois dos preços estarem congelados durante algum tempo. Nós tivemos a grande sorte de não termos hoje um problema na área externa. O Brasil hoje é um país solvente em dólares. O Brasil tem reservas cambiais e não tem mais déficit praticamente em conta corrente que nos preocupe. Essa foi a grande vantagem da alta do dólar há um ano e meio atrás. E também a grande vantagem da recessão. A recessão faz com que o país importe menos. Então, o Brasil hoje não é um certo temor para os agentes externos, para os nossos credores externos. Essa é a grande vantagem que o país tem hoje para dar sinais favoráveis para frente. Nós podemos decolar de novo. Vai demorar um pouco mais para restaurar a confiança, a credibilidade dos agentes econômicos. Mas não estamos, como tivemos em 80, quebrados em dólares. E ficamos 20 anos praticamente numa situação desfavorável, porque um país que deve em dólares, ele fica mendigando dólares no mundo. É como está a Grécia hoje, a Irlanda esteve assim. Não é o nosso caso. O Brasil hoje é credor líquido em dólares. Se quiser, ele pode pagar toda a sua dívida externa, ainda sobra algum. E outro, estamos recebendo investimentos diretos do exterior. Mês passado, o último dado mostrou que entraram 6 bilhões de dólares de investimentos diretos. Por quê? O Brasil ficou muito barato. Muito barato. Vamos ver aqui agora por que o Brasil está barato. É hora de comprar Brasil. Quem tiver coragem, compra Brasil quando está no fundo, e não lá em cima. Quem vendeu o Brasil antes da crise, vendeu muito bem. Como sempre, né? Quem vendeu o imóvel antes da crise, vendeu muito bem. Quem comprar imóvel com a crise quase no final, vai comprar muito bem. Agora, tem que ter coragem. É como ação. O cara tem que comprar quando está lá embaixo, não quando está lá em cima. É igual o dólar. Tem que comprar quando está lá embaixo, não quando está lá em cima. É que as pessoas têm pavor. O dólar chegou a 4,50, gera, vai 5. Aí vem ninguém e fala, vai 6. Aí todo mundo sai para comprar o dólar porque não quer perder. É hora de vender. Para vender, tem que ter um cenário que mostre que o dólar estava valorizado demais. Como acho, o dólar hoje está num valor excessivamente elevado para as nossas condições econômicas, em dólares, mas não está elevado para as nossas condições políticas. Se não fosse essa confusão política de 2 semanas atrás, o dólar poderia estar abaixo de 3,50. Mas essas incertezas políticas levam a uma tentativa de alta do dólar. Não é que os profissionais estão com medo, absolutamente. Eles puxam o dólar para vender lá em cima e para o incauto comprar lá em cima.
profissional não trabalha à base de sangue frio, ele sabe muito bem o que está fazendo. Agora, aqueles incautos, esses sim, que não sabem o que está acontecendo e perdem, porque eles não têm noção, ou se tem noção, tem pouca noção dos cenários, dos riscos. Porque ficou difícil você precificar no Brasil os riscos. Mas vamos dar o nosso primeiro sinal favorável aqui. Atividade econômica mundial fraca. Os países emergentes, como um todo, estão perdendo o ritmo de crescimento econômico. O PIB mundial, a expectativa é que fosse cair, que fosse ter um aumento, mas esse ano deve se manter estável ainda. Quer dizer, o mundo está com a economia fraca ainda. E está sobrando dinheiro, Na China, na Europa, nos Estados Unidos, está sobrando. Só não tem, aqui tem dinheiro, mas o dinheiro não está circulando. Tem que voltar a circular. E o comércio vive de circulação de dinheiro. Parou de circular, colocou o dinheiro no bolso, que está com medo de fazer compra ou de investir, o comércio sente na hora. Foi o que aconteceu o ano passado e ainda está assim. Mas a situação do mundo é outra. Commodities em queda livre. Isso que levou o Brasil a ficar nesse ambiente nefasto depois de algum tempo. A época de ouro do Brasil foi de 2004 até 2009, voltou a melhorar um pouco, a 2011, depois foi em processo de queda. As commodities caíram muito. Se as nossas autoridades na época tivessem tido a cabeça no lugar, não teriam dado tantos incentivos como deram para a economia voltar a crescer, incentivos fiscais que não tinha nenhuma base fiscal, e também não prepararam o país para a queda de preços da commodities. Não se fez mais nada no Brasil, reforma da Previdência, reforma fiscal, só aumentaram a carga tributária, subiram taxa de juros e deram incentivos demais para a economia. Pois deu no que deu, é óbvio do lance. A grande vantagem de hoje, que vão ver daqui a pouco, é que as commodities estão começando a reagir favoravelmente. No começo do ano, o dólar caiu, não só a expectativa do novo governo, mas também porque as commodities que caíram, isso é, subiram. Ontem a soja subiu, o petróleo ficou acima de $50 o barril. É um bom sintoma. Para o Brasil, a alta de preços de commodities é ótimo para o agronegócio e para o comércio. Evidentemente, o comércio ganha sempre quando as commodities sobem de preço. E pode ser, é provável que as commodities já tenham atingido o chão também e comecem a subir, o que vai ajudar, que commodity alta é dólar em baixa. E o Brasil tem mais receita em dólares. Entra mais dinheiro e a situação melhora para muitos negócios no Brasil. Aí nós estamos vendo um gráfico que mostra o seguinte, que as commodities influenciam os termos de troca e câmbio. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando as commodities elas caem de preço, o dólar sobe. Quando as commodities sobem, o dólar cai. Esse ano, por exemplo, aquela figurinha azul no finalzinho ali, mostram as commodities, que é CRB, commodities em reais, não em dólar, em reais. Os preços em reais da commodities, aquele azulzinho no final ali, mostra que as commodities subiram no começo desse ano e o dólar caiu. Então não foi só a expectativa que o Temer vai entrar, que fez o dólar cair, não. Porque os preços das commodities começaram a reagir favoravelmente. Ali, nós estamos vendo quanto é que a moeda que mais valorizou esse ano foi o real. Valorizou 11%. Depois foi o rublo russo que valorizou. Então, no começo do ano, nós já estamos sentindo alguma coisa diferente acontecendo na economia. Não na política. A política é a zona que está aí. Um pouco melhor, a expectativa é que o Temer fosse entrar. Mas a economia que não tem nada de política, que tem preço, já estava começando a ver um real mais valorizado. Porque as commodities começaram a subir. Essa semana, conversando
um grande investidor, e também está nos jornais já. O seguinte: quais países deram mais lucro hoje no mundo para os investidores até hoje? A Rússia e o Brasil. Por quê? Porque a moeda brasileira e a moeda russa, ambas valorizaram. Então, quem comprou Brasil ganhou na moeda, que a moeda valorizou, o real valorizou, entrou com o dólar a 3,80, a 4, e o dólar está a 3,50, ganhou. E ganhou no retorno que teve aqui, um retorno maravilhoso. Se comprou ação, também ganhou, que a ação subiu. Por que a Bolsa subiu no começo do ano? Por causa disso. O real, a expectativa que ele fosse valorizar, fez que entrasse muito dinheiro no Brasil no começo do ano. Entrou para a Bolsa, para comprar títulos, comprar imóveis também. Quem entrou com o real a 3,80 para comprar imóveis, ganhou. Por quê? Pegou o imóvel a um preço baixo e ganhou no real. Então, para mostrar a vocês que nada a ver com política, isso é puramente mercado, preço. E esse ano é essa tendência que está aí no começo do ano. Por que que no real não voltou ainda a ter uma alta? Por que voltou a subir recentemente? O dólar. Das incertezas, não necessariamente incertezas que o mercado acredita, mas que acredita julgando para aqueles que acham, para puxarem o valor do dólar, para entrar mais dinheiro daqui a pouco no país. É o que vai acontecer. O real vai valorizar-se esse ano, podendo chegar a 3, 3,20, se não houver catástrofe política. O que quer dizer catástrofe política? Uma possível volta do governo que saiu, né? Aí o estrago é generalizado. Se não tiver essa possibilidade, o governo atual, que já deu sinais altamente favoráveis, podemos ter um segundo semestre melhor e podemos ter um ano que vem melhor ainda. Por quê? Vamos ver agora. As taxas de juros americanas podem subir, mas estão muito baixas, muito baixas. Se subir, não vai afetar a expectativa de entrada de dinheiro no Brasil, que aqui os juros continuam muito elevados ainda. Esse é o grande desastre do comércio. O ano passado, os juros reais no Brasil chegaram a 8% ao ano. Hoje estão 6%. É um desastre. Os preços subiram muito ano passado, mas os juros reais ficaram mais altos ainda. O ano passado foi um desastre em todo sentido. O segundo mandato do governo Dilma, ela errou mais em 2014, quando quis ganhar a eleição e congelou tudo. O segundo mandato dela, ela deu aquele necessidade de arrumar a casa. Até que ela mudou o discurso dela. Para ganhar a eleição foi um. Para arrumar a casa tinha que ser outro. Porque para arrumar a casa tem que dizer a verdade. Não adianta. Para ganhar a eleição mente muito. Para arrumar não tem jeito. Então, quando ela ganhou o segundo mandato, ela falou, vou falar a verdade. Colocou na fazenda um grande economista. E ele, por sua vez, e também o Banco Central, resolveu mostrar que é Banco Central. Subiu a taxa de juros para conseguir chegar à inflação a 4,5% esse ano. Cada um começou a ver o seu lado. O Banco Central jogar a inflação para 4,5% rapidamente. Subiu muito os juros. O ministro da Fazenda querendo dar um jeito na parte fiscal o mais rápido possível. Deu no que deu. Por quê? Não teve nenhum ajuste fiscal. Só teve um ajuste fiscal o ano passado, praticamente. Foi o governo contingenciar despesas. O orçamento do governo, todo ano, nem sempre, mas quando ele quer mostrar que está sendo austero, ele segura o dinheiro na boca do caixa para não liberar. O ano passado, para mostrar aos agentes econômicos externos que o Brasil estava caminhando no certo, mesmo não tendo feito as reformas, mas achando que ia fazer, o Banco Central colocou os juros lá em cima, achando que ia fazer reforma. E o governo central segurou as despesas na boca do caixa, achando que ia fazer reforma. O que aconteceu? Ao segurar o dinheiro na boca do caixa, não liberou para a educação, para a saúde, não liberou para muitos estados, não liberou para as universidades que estavam quebradas, para os diplomatas que estavam pagando lá fora os seus bolsos, seus próprios aluguéis.
Aí deu aquela impressão que o país estava numa situação catastrófica. Faltou dinheiro a pagar quem estava limpando a universidade. Os terceirizados não receberam. Esse ano, ou menos, a equipe econômica é mais realista. Muito mais realista. Porque a equipe econômica passada tinha o diagnóstico certo, mas não teve nenhum suporte político. E o castelo começou a cair rápido. Quando o castelo cai rápido, você tem que voltar à realidade. Não adianta achar que você vai fazer uma coisa, não faz. Aí criou uma recessão brutal na nossa economia. Uma recessão nunca antes vista. Nunca antes vista. Por quê? Na época da hiperinflação, na década de 80, nós tínhamos mecanismos que permitiam ao Brasil conviver sem ter muita recessão, que tinha indexação dos salários. Tudo é indexado, mas dava impressão melhor. Hoje, nós temos uma economia ainda indexada, mas não com o nível de indexação que nós já tivemos no passado. O que aconteceu então? Começou a colocar o pé no freio, veio uma recessão brutal. Por quê? O empresário tem os seus custos indexados, salários indexados, energia subiu muito, mais do que a inflação. E, por sua vez, as receitas caíram dramaticamente. E aí veio uma recessão brutal. Não teve alternativa. Qual seria a alternativa? O ano passado, sentiu que não vai dar para fazer nada, não vamos estragar mais ainda. Não vamos subir demais os juros. Não vamos segurar o dinheiro na boca do caixa. Vamos tentar fazer algo mais lento, mais gradual e com apoio político, mesmo que seja mais tarde. Naquela briga do governo com o Congresso, manda reforma, não sai reforma, pauta as bombas no Congresso, aí manda uma reforminha, não passa nada. Complicou tudo. Então, naquela época, tinha que ter mudado já. O próprio ministro da Fazenda Levi tinha que ter saído rapidamente. Sentiu que não vai dar, cai fora. Entrasse o Nelson Barbosa, que é um cara mais gradualista. Não ia querer consertar tudo rápido. Banco Central não sobe mais os juros, já tem um estrago enorme pela frente, não vai fazer reforma, então para que estragar mais? Hoje o que está acontecendo? O governo foi mais sensato. O déficit para esse ano, que o governo anterior achou que ia acontecer, na faixa de 90 e poucos bilhões de reais. No começo do ano achou-se que ia ter um saldo primário, como foi o ano passado também. Ano passado, quando entrou o novo governo, Dilma, no segundo mandato, achou que ia ter um saldo primário de 2. Acabamos o ano com um saldo primário negativo de 1 e pouco, quase 2. Olha como as coisas mudaram. Esse governo agora está mais sensato, porque o governo Dilma, quando estava já no meio do caminho, mudou o saldo primário para um déficit primário de menos 1. Saiu de um saldo primário de 0,4 para um déficit de menos 1, já no começo do ano. Sentiu que estava caindo muita receita, que não dava para fazer esse saldo primário. Agora, mesmo menos 1 não era suficiente. Vai ter que aumentar mais. O governo novo, ao menos, colocou o seguinte, ó, nossos déficits esse ano vai ser de 170 bilhões. Não é 90, como o governo anterior falou. Mas aí é a crítica do governo anterior. Está superestimando o déficit, para depois dizer que consertou na frente. Absolutamente. O que o governo que entrou fez, e fez rápido, foi dar um número realista. Por que realista? Ó, nós estamos com verbas contingenciadas, vamos liberar. Não tem sentido ficar com esse dinheiro aqui na boca do caixa e a economia sofrendo. Vamos liberar esse dinheiro rápido. Vamos fazer uma série de acertos aqui. Vamos ver, calcular o déficit que pode estar nos estados que não estão pagando suas dívidas, calcular outros déficits que estão por aí. Vão chegar a um número, chegar a 170 bilhões de reais. Um déficit monumental. Quebrou o Brasil? Não. Vai quebrar o ano que vem? Também não. Agora, vai quebrar na frente? Vai. Vai quebrar em reais se continuar assim, óbvio. Não vai quebrar em dólares, mas pode contaminar o dólar também. Se o Brasil quebrar em reais daqui a 4 anos, até quebrar em reais, o que vai acontecer? Ele vai ter hiperinflação de novo. Ao ter hiperinflação, gera a expectativa que o dólar vai subir. Aí o dólar começa a subir de novo
e o Brasil pode quebrar em dólares, como quebrou na década de 80. Vai custar um pouco, não é hoje nem amanhã. Mas, ao menos, a equipe econômica foi sensata. Vamos quebrar o ano que vem? Não. Vamos quebrar em 2018? Ainda não. Possivelmente não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos mostrar o déficit desse ano muito maior, vamos liberar as verbas que estão aí paradas e vamos fazer um orçamento para os próximos anos apertado. Para ter ideia, se passar essa PEC que foi para o Congresso para desvincular receitas, desindexar um pouco o que está indexado, a expectativa é o seguinte: o orçamento de despesas nos últimos 10 anos, ele aumentou em termos reais 90%, nos últimos 10 anos. A partir do ano que vem, ele só vai aumentar de acordo com a inflação passada. Então, se esse ano a inflação for 7%, as despesas do governo só podem aumentar 7% no ano que vem. Quais despesas? Todas elas. Educação, por exemplo, era com base no aumento da receita. Saúde, era com base no aumento da receita. Funcionário público, também teve aumento real. A partir do ano que vem, não. Não tem mais aumento real. Então, vai sobrar dinheiro na caixa do governo para que o Brasil tenha um saldo primário daqui a 2 anos, 3 anos, de 2%, 1,5%. Vai ter déficit ano que vem ainda. Não vai dar para consertar tudo ano que vem. Mas o saldo primário, que é mais importante, que vai mostrar que o país não vai quebrar daqui a 4, 5 anos, vai ser conseguido. Qual é o sacrifício que nós vamos ter se tudo passar no Congresso? Se tudo passar no Congresso. É que os gastos do governo vão encolher. Gastos essenciais até. A Bolsa Família, tudo vai ter que aumentar só em termos nominais, não em termos reais. É um ótimo sinal de aperto para frente. E liberou recursos para hoje, que não faz sentido ficar com esse dinheiro na boca do caixa. Então, esse quadro, que um governo que entrou rapidamente já mostrou, é um quadro, aparentemente, que pode dar certo. Pode dar muito certo. E pode mudar o humor, que está muito negativo hoje. Isso mostra o nosso principal problema que eu falei agora. A dívida bruta do governo, ela pode chegar a 80% no final do ano que vem. Ela estava em 60% em 2014. É um aumento razoável. 20% de aumento de dívida em 2 anos e pouco é muito aumento. Por que isso não pode continuar? Porque se continuar, vai voltar a expectativa inflacionária. Por quê? Vai dar a impressão que o país não vai pagar essa dívida. E para não pagar essa dívida, ele só tem 2 saídas. Ou voltar à inflação, ou dar calote. Se der calote, ninguém vai querer ficar comprado em papéis brasileiros. Vai calotar. Se vier a inflação, ela ajuda a segurar o crescimento da dívida. Mas vai gerar um confisco na frente, um calote na frente, um pouco mais na frente. Por exemplo, em 1980, já se sabia que o Brasil estava numa trajetória de dívida insustentável. Mas nós estávamos quebrados em dólares, mas a inflação não deixou a dívida pública interna crescer muito. Ela comia. À medida que a inflação aumenta, ela come. E se ela come, a dívida não cresce. Mas, como nós estávamos quebrados em dólares, o que aconteceu? O dólar começou a subir. E lentamente a inflação saiu de 80% ao ano para chegar a 1000% ao ano, em 10 anos. Mas a sociedade não sofreu tanto com recessão, porque tinha mecanismos de proteção da sociedade. A indexação de salários, a indexação das despesas. A economia sabia viver com inflação de 10%, 20% ao mês. Os móveis eram corrigidos também pela inflação. Mas agora acabou, muitas indexações terminaram, outras continuam.
Então agora foi mais violento. Qual é a saída? Deixar ficar como está e a dívida caminhar para 100% do PIB e ter inflação na frente, hiperinflação na frente, e o governo congelar de novo os fundos da poupança, etc., etc., ou consertar nos próximos 2, 3 anos. Conserta que a economia volta a crescer. Esse é o dilema de hoje. Ou conserta agora, ou nós viramos uma Grécia daqui a 5 anos. Aí não pode pagar nem salário de aposentado, o país entra numa decadência brutal. Mata o comércio. O comércio, quando o Brasil começou a entrar num processo de hiperinflação com vários programas econômicos, o que matou o comércio na década de 80 não foi só o processo inflacionário, foram os programas econômicos. A inflação caía e depois disparava. Nós não podemos voltar a isso. E para não voltar a isso, tem que tentar dar certo agora. Isso mostra o nosso quadro fiscal, que é a nossa maior preocupação hoje. Nós temos nesse quadro vermelho o aumento das despesas e no azul a queda das receitas. Então mata. Os estados estão em uma situação muito pior ainda, porque os estados não emitem moeda. Quando tinha banco estadual, eles podiam pagar funcionário público para frente. Mas hoje não emite moeda. Por que o Tesouro está melhor do que os estados? Porque o Tesouro emite moeda. O Banco Central emite moeda. Então o governo federal ainda se mantém razoavelmente bem no atraso a pagamento, mas os estados não têm isso. Então, o grande problema é que a queda da receita generalizada foi um erro de administração econômica. Subiu muito os juros, tentou cortar os gastos, segurar o dinheiro na boca do caixa e não fizemos reforma nenhuma. Aí mostra como é que o nosso PIB está defasado em relação ao crescimento natural dele. Se nós estivéssemos crescendo hoje, não teríamos esse ato do produto que mostra a capacidade ociosa no Brasil. O mercado de trabalho, isso é uma tristeza. Desemprego hoje, 11 milhões de pessoas. Aqui no estado é bem menor, mas é um desemprego alto ainda, 6%. E isso só tende a piorar, por enquanto. Se bem que essa semana o dado do CAGED foi melhor do que muitos esperavam. Só foram destruídas 60 mil vagas. Esperavam-se 80 mil vagas sendo destruídas. Se lembrem, há anos atrás, o ministro do Trabalho vinha com aquela euforia. Vamos criar esse ano 1 milhão de carteiras assinadas, 2 milhões. Fracasso total. Outra, o que segurou o país no ano próspero e também ajudou muito o comércio foi o dado de carteira assinada. Quando você assina a carteira de alguém, você tem acesso ao mercado de crédito, compra mais, tem consignado. Levantou o comércio. Quando começou a ter todo mês, mostrando pessoas perdendo emprego de carteira assinada, o comércio foi embora, caiu muito. Porque os bens de consumo durável se compram com crédito. E o próprio governo arrecadou mais com carteira assinada. Tudo. Um dado importante a ser observado é esse. Na hora que o número de carteiras assinadas, que todo mês está caindo de maneira vigorosa, deixar de cair, é um sintoma que a economia está dando sinais favoráveis. Esse dado que saiu semana passada, essa semana agora, do CAGED, ontem, foi um dado favorável. Podemos já estar dando sinais que o mercado está acreditando que não vale a pena desempregar tanto como antes. É um sinal bom. Aí mostra os preços. Os preços monitorados aumentaram muito ano passado. Esse vermelho aí, energia, gasolina, agora estão começando a cair, o que é um bom sintoma. Aí mostra também os preços de serviços estão começando a cair. Bens não duráveis, mais alimentos subiram, porque o dólar subiu muito. Esse ano as commodities subiram no começo do ano, veio o IPCA 15 um pouco mais alto que esperado mês passado, mas não necessariamente está preocupante como antes, que serviços é um sinal favorável, que a economia está em recessão mesmo.
Quando o preço do serviço cai, é porque a recessão já bateu forte na economia. A expectativa de inflação está recuando. Está acima da meta, mas não interessa. Hoje ninguém está preocupado mais se está acima ou está abaixo. O importante é que está caindo. Então a inflação não é mais um problema hoje. É outro bom sinal. É óbvio que afetou um pouco, e está afetando ainda o bolso do consumidor. Alimentos subindo, afetou o bolso, compram menos, se endividam menos. Mas a expectativa de inflação, que era muito alta, está cedendo. É outro bom sinal positivo. A taxa do real, brutalmente alta. Olha aí, falei com vocês. 2014, ela... 2015, lá em cima. Mata qualquer um. Juro real de 8% ao ano. É falar, você está comprando um produto hoje, burro, pega seu dinheiro para ganhar uns juros muito mais altos. Ninguém compra nada com juro real de 8% ao ano. Ninguém compra. Está caindo. Quando a taxa do real cair, mais vai ser ótimo para o comércio. Eu acho que esse ano as taxas de juros nominais vão começar a cair mais rapidamente. Até a chamada Selic poderá começar a cair já. Não tem sentido manter uma taxa de real nominal com um país em recessão. O nosso maior problema hoje, apesar de muitos acharem, que também acho que o problema fiscal é fundamental, mas o nosso maior problema hoje não é isso, é o desemprego, é a recessão, é que o comércio está sentindo muito. O comércio não compra. Isso é, nós não estamos preocupados com a âncora fiscal, eu sei que ela nos afeta, mas nossa preocupação é a recessão. Desemprego aumentando rapidamente. E essa medida do governo de liberar esse ano mais recursos foi boa para minimizar um pouco os estragos que foram feitos. Crédito. Nunca tivemos uma queda de crédito de 7,5% da pessoa física real. Em 12 meses está caindo 10,2%. Os bancos não querem emprestar, as pessoas não querem tomar dinheiro emprestado. Acabou o crédito. Tem que voltar ao crédito. Voltando ao crédito, o comércio deslancha. A intenção de família, veja bem, esse dado é muito importante. Nós temos várias pesquisas na CNC. Essa mostra a intenção de consumo das famílias, que caiu vertiginosamente desde 2014. Agora, já está caindo menos agora. E o que caiu mais? Duráveis. Quem vai comprar durável se está perdendo emprego? Ninguém compra durável. É crédito. Eu tenho medo de comprar. Então, agora está caindo menos. O índice de confiança do consumidor da Fundação Getúlio Vargas, que saiu semana agora, já mostrou um índice um pouco melhor. Quer dizer, o próprio consumidor, apesar de estar no chão, ele está menos no chão que já esteve no começo do ano. Isso também é muito importante. Esse dado, o dado da indústria também, essa semana saiu favorável. O índice de confiança do empresário da indústria melhorou. O nosso índice de confiança do empresário do comércio estabilizou. Caiu muito, mas agora estabilizou. É outro sintoma favorável pela frente. Comércio varejista. A expectativa esse ano é de uma queda ainda, na faixa de 4,8%. O ano passado caiu 4,3%. Se nós acumularmos 12 meses até março, está caindo 5,8%. Então, para cair 4,8% até o final do ano, é uma melhorazinha razoável. Em 12 meses está caindo 5,8%. Vai acabar em 4,8%, tudo mais constante, já é uma melhorazinha razoável. Isso é uma piora menor. O comércio varejista ampliado, que leva em conta automóveis, isso aí caiu mais. Mas também nós achamos que vai melhorar um pouco até o final do ano. O índice de preço do varejo, nós tiramos pela inflação na pesquisa mensal do comércio, porque nós temos índice de preço do IBGE, IPCA, e tem também um índice de preço do varejo. Quando nós temos as pesquisas do IBGE, pesquisa mensal do comércio, dentro do varejo dá para calcular o que é aumento de preço e o que não é aumento de preço. Então, chama-se inflação implícita da pesquisa mensal do comércio. O que importa para vocês é o índice de preço do varejo. Por exemplo,
é muito influenciado pelo dólar. Quando o dólar estava caindo, o índice de preço do varejo estava abaixo do IPCA. Por quê? Com dólar em queda, importa-se mais barato, bens de consumo duráveis. Então, o índice de preço do varejo estava menor do que IPCA. Quando o dólar sobe, o índice de preço do varejo fica acima do IPCA. O ano passado ele subiu 8,2 e o IPCA foi 7. Esse ano, como o dólar ainda subiu, nossa expectativa é que o índice de preço do varejo ainda seja superior ao IPCA, mas pode ser menor. Eu acho que pode ser menor do que o IPCA se o dólar cair. Mas o índice de preço do varejo mostra exatamente a influência do dólar no varejo, que é muito forte. Bem, desafios imediatos. Isso que é importante. Dilema: enfrentar a recessão ou cortar gastos. Porque a burrice que foi feita o ano passado, não por falta de conhecimento, mas por falta de entrosamento, foi cortar gastos numa recessão que já era brutal. Cortar gastos e aumentar juros. Quando começou a cortar gastos no ano passado, contingenciar dinheiro que estava já no orçamento e não foi liberado, e aumentou muito os juros reais para xingar a inflação de 4,5%, a recessão foi embora. Foi um erro. Não dá para cortar gastos, aumentar juros com um país em recessão. Nem país desenvolvido faz isso. Os países que entraram em recessão em 2009, como a Espanha e a Itália, com desemprego muito maior que o nosso, fizeram reajustes, né, em sua economia, mas não cortando dramaticamente como nós cortamos aqui, não liberando dinheiro e aumentando os juros. Lá eles baixaram os juros. Aqui não, subimos os juros e não liberamos dinheiro. Então vem uma recessão brutal. O atual governo já resolveu liberar o dinheiro e cortar os gastos ao longo dos próximos anos. É um bom sintoma. Não é nada de austeridade hoje, e sim austeridade amanhã, para dar gás à economia. Porque se não der gás à economia, vai cair receita, aí não tem reformas que funcionem. É um bom sintoma. A âncora fiscal, para restabelecer uma trajetória sustentável da dívida pública, também é super importante. E essa política de desindexar as despesas do governo, não dando ganho real mais, é ótima, que vai permitir que o Brasil volte a ter a dívida pública sustentável ao longo dos próximos anos. Então, vocês estão vendo aí, receituário econômico, qualquer economista sabe, não tem segredo para ninguém. O ano passado também tinha tudo certinho, mas a confusão política e as vaidades levaram o país e nós quase para o buraco. Eu digo vaidade, é que o ministro da Fazenda, o ano passado, via pela sua ótica, quero sair bem, tem que mostrar que nós estamos fazendo um sacrifício fiscal e que vamos chegar lá. O Banco Central quer jogar a inflação para 4,5%. E a Dilma tentando passar no Congresso alguma coisa e não conseguindo nada. E ela não teve essa percepção de parar. Continuou segurando gastos e o Banco Central subindo os juros. Afundou a economia, muito rápido. Agora nós já temos um cenário bem mais favorável. O Banco Central vai começar a derrubar a taxa de juros, eu não tenho dúvida em relação a isso. Não tem sentido manter esses juros que estão aí. O dólar caindo, podendo chegar a 3, também vai ajudar a cortar mais os juros. Agora, esse cenário que eu estou falando com vocês é um cenário que não admite a hipótese de mudança. O mercado está precificando ainda um dólar de 3,7 como hoje, porque sabe que pode mudar o quadro político de repente. Uma volta do governo anterior pode significar o dólar chegando a 4,5 de novo. Os juros voltando a subir. Por quê? Porque o time da política é um, o time do mercado é outro.
Quando existia expectativa que o Temer ia entrar e as commodities estavam subindo, o dólar despencou. Mas fica essa dúvida. Isso pode levar a um estrago maior na economia ainda, essas incertezas políticas. São importantes do ponto de vista moral, ético, todo mundo gosta de ver, não é? O que está acontecendo com quem fez coisas de errado. Ótimo, isso é excelente. Mas gera nos agentes econômicos uma percepção não muito favorável que as coisas podem mudar de novo. Apesar de que os mais profissionais sabem que não. O Brasil está muito barato, muito barato. Eu tenho a impressão que, se tudo der certo, o ano que vem, a preocupação do Banco Central, do Ministro da Fazenda, vai ser colocar barreiras para a entrada de dólares. E vai entrar muito dólar. Já está entrando. O Brasil hoje não tem problema de entrada de dólar. Quem foi esperto, entrou a 4,5. 4,5, comprou aqui um imóvel lá embaixo, daqui a pouco vende imóvel lá em cima e vai sair com dólar 3. Vai ganhar no dólar e vai ganhar no imóvel. Ou comprou um papel do governo que está pagando juros reais de 14%, 12% ao ano, vai cair os juros para 4% ao ano, juros reais, vai ganhar no dólar, vai ganhar no papel. Infelizmente, isso vai acontecer e já aconteceu esse ano. O Brasil foi o melhor país para ganhar hoje. Agora, pergunto, ganhar para quem entende, para quem tem dólar lá fora. Não? Agora, para quem mandou o dólar para o exterior a 4,5, achando que ia chegar a 5, não? E agora a mesma coisa. Quem estiver esperando o dólar bater 5 de novo, pode ser bater, mas é um erro fundamental. Ele pode voltar para 3, que é o valor dele. O dólar, quando chegou a 4,5, estava exacerbado. A nossa história econômica mostra o seguinte: a influência do dólar nas pessoas é brutal. Quando o dólar sobe muito, parece que vem uma catástrofe. Vocês se lembram quando o FHC entrou no segundo mandato? O dólar estava congelado. Aí ele liberou o dólar, quando houve aquela quebra de bancos. O que saiu de dinheiro do país, muita gente achando que ia ter confisco. Então, foi no banco sacar dinheiro e o dólar disparou. Por quê? A sensação do confisco aumenta. Quando o dólar chega a 4,5, 5, já fica a população achando: vão confiscar minha poupança, vão confiscar meu dinheiro. Nada disso. O Brasil hoje está em outro mundo. O Brasil está nadando em dólares. E vai nadar mais ainda com esse mundo que está aí com juros reais negativos. Falando com o Bruno ontem, na Alemanha, o sujeito compra um título público e paga para comprar. E não recebe, ele paga para comprar. Por que esse cara não vai investir no Brasil, aqui em Santa Catarina? Bruno? Por quê? Se lá ele está pagando para comprar um título, aqui ele vai ganhar uma fortuna se comprar uma terra, comprar um imóvel, um apartamento, que ainda está barato. Estava muito caro também. É a mesma coisa, chama-se ilusão. Alguns anos atrás, quando as pessoas achavam que estavam naquele boom, todo mundo saiu comprando imóveis. Aí o preço de imóveis subiram bastante. Foi um erro brutal, porque aquele boom era artificial, puramente artificial. Como agora também, essa catástrofe que nós temos hoje, grande parte é artificial. Grande parte é em função do humor que a política ajuda a enterrar. Mas a política, como falei com vocês, não é nada vis-à-vis a economia. Quem manda ao longo do tempo é a economia. Porque agentes econômicos podem ser burros hoje, mas não são burros continuamente. Agora, o comércio, infelizmente, ele não tem muita alternativa. Não vendeu, tem que fechar. Não é igual o investidor de fora, que não tem custo nenhum e ganha na desgraça. O investidor ganha na desgraça. O comércio perde na desgraça e ganha no boom. Ganhou muito no boom de 2003 a 2012. E agora está perdendo. Mas eu acho que vai voltar a ganhar. Perfeito? Muito obrigado. Estou aberto às suas perguntas. Obrigado, Carlos Tadeu, pela excelente explanação. E eu acho que a
a principal lição que fica no ar da tua palestra, da tua explanação, é que os interesses políticos divergiam dos interesses econômicos. E isso já desde 2013, 2014. Um exemplo disso é um estudo que eu tive acesso há pouco tempo atrás, que dizia que se essa proposta de limitar o gasto público, a inflação, tivesse começado a viger em 2012, o PIB agora em 2016 estaria crescendo a 0,1, 0,2, não estaria retraindo pelo menos. Então, nesse sentido, nesse contexto, eu acho que a pergunta que fica no ar é o que mais precisa ser feito para que esses interesses econômicos e políticos voltem a convergir até o final desse ano de 2016. Se a PEC que limita o gasto é suficiente ou se precisa de algo mais? Veja bem, eu acho que a reforma da Previdência é essencial, fundamental. A Previdência está com um déficit cada dia maior. Mas não vai quebrar hoje, nem amanhã, nem depois da manhã. Vai quebrar daqui a alguns anos. Então, é como uma casa, está pegando fogo. Você vai ficar pensando, vou tirar aquele sofá da minha sala, tem que apagar o fogo. Não é? Então, o país tem que apagar o fogo agora. E está apagando. Como eu mostrei aqui, que nós abrimos jornais e a política faz nossa cabeça. Os jornais fazem nossa cabeça. Mas, como eu disse aqui, agentes de mercado são frios, eles calculam, eles fazem cenários, fazem modelos, e já desde o começo do ano sentiram que tinham que ganhar em cima da nossa catástrofe. E ganharam. Ganharam na moeda, ganharam ao comprar imóveis baratos e ganharam nos juros. Então, eu sou muito otimista em relação ao seguinte: a nossa catástrofe foi criada por nós mesmos, pelas nossas imbecilidades na gestão econômica, não na gestão política, que eu não espero nada da gestão política racional, demora. Política é negociação, é troca de pontos de vista, mas a economia não. Nós tivemos na Itália vários governos parlamentaristas, anos atrás. Saía primeiro-ministro, entrava primeiro-ministro, e o país não acabou. A Itália cresceu, desenvolveu com uma confusão máfia. Assim vai. E o país não acabou. Lava Jato. Por que não caiu? O país não acabou. Que tinha racionalidade econômica. Quem dá isso são os agentes econômicos que pedem e o governo faz uma política econômica correta. Como falei com vocês aqui. Se nós tivéssemos tido uma economia bem gerida, apesar dos políticos, a nossa situação não seria hoje como é. Se vocês se lembram muito bem, em 2005, 2006, no auge do boom das commodities, o país estava decolando, todo mundo achando que o Brasil ia ser o país mais rico do mundo rapidamente, houve uma proposta muito importante. Vamos zerar o nosso déficit. Em 2005, na época, a ministra da Casa Civil, a presidente Dilma, não quis, forçou para não ter isso. Não, nós temos que crescer, temos que voltar, temos que corrigir as nossas desigualdades. Não podemos acreditar muito que esse negócio de déficit. Déficit a gente rola. E rolou mesmo. Até 2014 rolou muito déficit. Agora veio a hora da verdade. Economia sempre vem a hora da verdade. Se naquela época a decisão não fosse só dela, fosse de uma equipe econômica saudável, inteligente, né, e o presidente da República entendesse de economia um pouco, fosse um estadista, nossa situação seria outra hoje. Outra. O comércio não teria sofrido tanto como sofreu. Mas agora, depois desses anos todos de ilusão, veio a realidade. A conta chegou. E a conta está sendo paga. Infelizmente,
como sempre o Brasil deu exemplos errados no passado, muitos ganharam com a nossa desgraça, muitos. E nós todos perdemos. Quem perdeu emprego, coitado, isso aí não tem alternativa. Está procurando emprego e não acha. A maior parte dos jovens hoje estão frustrados, estão todos desorientados. O que é isso? Porque eles foram enganados. Quem viveu como nós vivemos na década de 80, nós já convivemos com isso. A gente sabe que o país é maior do que a crise. Mas a turma mais nova, que começou mais recentemente, nunca tinha visto crise. Só o programa real, que deu certo. Mas eu sempre disse, vamos ter daqui a pouco um segundo programa real. Se não corrigir isso que está aí, é um segundo programa real daqui a 5, 6 anos. Vamos ter hiperinflação de novo. Ainda bem que o país aprendeu, o país aprendeu não. Ainda bem que algumas pessoas que estão hoje no poder sabem disso e querem continuar no poder, vão tomar decisões certas. Estão tomando decisões certas. Bom, eu tenho aqui mais 3 perguntas. A primeira é do Félix Tais. E ele pergunta: os governos federal, estaduais e municipais não têm mais recursos para investimentos. O que fazer na infraestrutura rodoviária, portos, aeroportos e ferrovias? Esse é o grande ponto de novo. O ano passado, ao contingenciar os recursos do orçamento, o governo não liberou dinheiro para nada. Quando você faz gasto em infraestrutura, você faz em reais, não faz em dólares. Pode até importar equipamento, mas os gastos são em reais. E o país tem reais o suficiente e tem mais dólares do que reais até hoje. Agora, como ver essa política de segurar os gastos? Faltou dinheiro para tudo nesse país. E eu acredito que agora, com essa realidade econômica diferente, os financiamentos externos já estão voltando, já voltaram antes. O investidor externo já entrou aqui com dólar a 4,5 e já está com real aí guardado há muito tempo, ganha dinheiro. Por sua vez, essa política da dívida estadual, me parece que vamos chegar a um ponto comum. Realmente não faz sentido estrangular os estados para eles pagarem uma dívida que é impagável. Como o governo federal está jogando para frente esse programa de reajuste das despesas reais ao longo do tempo, algum processo de liberação dos estados vai acontecer e dos municípios, que não tem sentido, se o próprio governo está dando um sinal para frente, por que ele vai baixar a arrecadação agora? Tem que aumentar a arrecadação. Então, eu acredito que o BNDES, que está com o dinheiro sobrando no caixa, vai até pagar o Tesouro Nacional antecipadamente, pode movimentar a economia mais. E as concessões vão ser liberadas, que também os grandes erros no passado é achar que o Brasil era o que podia fixar as regras do jogo, dar uma taxa de retorno para as concessões arbitrária. Quem vai entrar aqui para ganhar um ganho arbitrário do governo? Ninguém ganha. Então, à medida que você descongela isso, solta a economia. Vou dar exemplo para vocês típico. Houve a Segunda Grande Guerra Mundial. Tá? A Alemanha estava lá embaixo. Entrou o ministro da Fazenda liberal, Ludwig Erhard. Economia de mercado. Liberou tudo. A Alemanha bombou. Bombou. Porque as pessoas acreditam mais nelas mesmas do que em qualquer outro agente público. Bomba. O Brasil bomba. Liberou, bombou. Não liberou, achou que pode arbitrar tudo, o país comete suicídio. Então, por isso que eu acho que as coisas vão melhorar, porque o diagnóstico agora é bem melhor. E também para implementar. Veja bem, eu acho que o diagnóstico já existia antes, pelos bons ministros que nós tivemos aqui. Agora, a implementação é que é difícil, na área política. Apesar dessa confusão de ontem e de hoje, política, eu acredito que a sua implementação vai acontecer. Mas mesmo que ela não aconteça já, o mercado já antecipou isso e sabe que um dia vai acontecer. Um dia vai acontecer. Então, eu acho que nós já chegamos no fundo do poço. Eu recebi agora algumas perguntas que se relacionam aos juros. Talvez a maior preocupação aqui dos
dos ouvintes. Então, entre essas perguntas que falam sobre os juros, selecionei uma do José Carlos, do Etelvino Fissoni, do Sicovar de Tocantins. Qual é o mecanismo que não permite a redução dos juros para 8% ou 9% ao ano? E outra pergunta nesse mesmo sentido, também do Félix Tais, é que a ex-presidente Dilma segurou a taxa Selic na estratosfera por 10 meses a 14,25%. Taxa Selic acima de 2 dígitos por 2 anos e meio. O que você sugere ao novo governo sobre a taxa Selic? Veja bem, como eu falei, qualquer economista sabe das coisas. Está nos livros, não precisa falar isso. Quando o governo Dilma começou seu segundo mandato, seu primeiro mandato, as tentativas de interferir na economia aumentaram muito. Interferiu no preço da energia, interferiu na taxa Selic do Banco Central. O Banco Central baixou os juros rapidamente. Ela ia para a televisão dizer, os juros vão baixar. E não é ela que baixava, quem baixava era o Banco Central. Mas ela, à medida que ela falou que o Banco Central baixa, e ele baixou, não tinha que ter baixado, porque não teve coragem para dizer não para ela. Por que a Itália deu certo? Porque lá o Banco Central tinha independência. Só isso, mais nada. Se o Brasil um dia der ao Banco Central a independência, essa porra louquice que está aí da política não vai interferir em nada. Que ela fala o seguinte, baixa o juro. O cara fala, não senhora, eu tenho mandato de 8 anos, aqui quem manda sou eu e os meus técnicos. Pronto, acabou. Mas ela entrou, baixa os juros, baixou. Petrobras, segura o preço da gasolina, segurou. Energia, vamos baixar o preço, baixaram. Vamos gastar mais. Vai mostrar à população que tem mais emprego, mais Minha Casa Minha Vida. Vamos gastar. E baixou a taxa de juros. O que aconteceu? Baixou a taxa de juros, o dólar voltou a subir. Subiu o dólar, o juro que estava em 7,25, voltou para 14,25. Aí é demais. E pior, quando entrou no segundo mandato, eu agora vou acertar. Pum. Banco Central, sobe os juros. Tem que subir mesmo. Tem que arrochar. Tem que segurar os gastos. E agora? Agora vamos fazer as coisas certas. Agora. E agora? Fez as coisas certas, sim, mas afundou mais o país ainda. Então, acho que os juros vão voltar para um dígito. Vão voltar. Porque a inflação hoje está caindo e vai continuar caindo, porque não tem demanda na economia. Quem está comprando hoje? Ninguém está comprando. É só ver 100 mil lojas fechadas no passado. Esse ano vão fechar mais ainda. Continuam fechando lojas. Eu vi aqui, aluga-se, vende, todo lugar. Vende-se, aluga-se, vende. Só tem isso. Quem que não enxerga isso? Será que um burocrata do governo não está vendo isso? Tem que baixar esses juros rápido. Agora, o problema político faz com que eles não caiam tão rapidamente. E quem tem posições, está ganhando, força para não cair rápido, que quer ganhar mais ainda. E nós aqui da economia real é que pagamos o preço de tudo isso aí. Obrigado. Um outro tema recorrente aqui nas perguntas é sobre a carga tributária. No Sindilógico de Piauí, pergunta: a alta da carga tributária como a CPMF sairá? É possível equilibrar os gastos sem aumento de impostos? Ontem eu vi aqui a palestra do governador do estado, brilhante ao extremo, um exemplo a ser copiado. Não aumentou a carga tributária estadual, fez o ajuste possível na Previdência do Estado, continua pagando o pessoal em dia, diminuiu as obras, mas algumas obras estão sendo tocadas ainda. Exemplo típico. Para que aumentar a carga tributária no Brasil? Não tem necessidade nenhuma, tem que baixar a carga tributária. Se o governo tivesse cabeça no lugar, vamos baixar os impostos para movimentar a economia. Ao movimentar a economia, vai arrecadar mais na frente.
que tem que ter é arrecadação, não é cortar despesa, aumentar a carga tributária. Quando Ludwig Erhard entrou na Alemanha, depois da Alemanha destruída, ele baixou os impostos. Deixa o pessoal investir à vontade, comprar à vontade e vamos arrecadar. Como já está equacionada, a trajetória da dívida está sendo equacionada, eu acho que o espaço para aumentar impostos é muito pequeno, muito pequeno. Não é como o ano passado. O ano passado, naquela confusão maluca de querer mostrar resultado rápido, aumentar o CPMF, vai ter CID, tem que mostrar ao investidor estrangeiro que o Brasil está no caminho. Agência de rating. O Levi é muito bom, mas ele está preocupado com a agência de rating. Vamos baixar o nosso rating. Baixou, e daí? Continuou entrando dólar no país. De novo, fomos vítimas da vaidade. Vaidade do ministro da Fazenda, que queria sair como o melhor ministro da Fazenda do mundo, queria agradar a agência de rating. Óbvio que elas são importantes. Ninguém tira a importância delas. Mas elas ganham dinheiro, gente. Ganham dinheiro. Não tem necessidade de você aumentar a carga tributária num país que já está equacionando para frente. Como estava antes, não. Concordo inteiramente. Sem essa equação para frente, nós estamos caminhando para o abismo. Mas também não ensinaria esse ano nem o ano que vem, não. Houve uma precipitação do abismo. Uma precipitação do abismo. Me lembro, o ano passado, muito bem, em fevereiro, entrou o novo governo, segundo mandato. Vamos virar Grécia, se não fizermos isso rapidamente. Passou um ano, não viramos Grécia ainda. A Grécia quebrou em dólares. O Brasil sempre no passado, quando quebrava em dólares, aí sim a situação era dramática. Nós estamos bem em dólares. Agora, sucessivos erros que não foram cometidos no passado facilmente, porque apesar dos presidentes da República não serem necessariamente da área econômica, às vezes colocavam na área econômica quem sabia. Então teve mais durabilidade. Quando começa a mudar o ministro da Fazenda, e o presidente se acha ministro da Fazenda e presidente do Banco Central, é uma desgraça, que aí politiza tudo. Bom, agora uma última pergunta, que também é uma preocupação de vários, vem do Sebastião Abrita. Como conseguir equilibrar a economia e provocar de novo essa retomada do crescimento sem aumento da desigualdade ou com uma desigualdade social tão grande no país? Para fazer omelete tem que quebrar ovos, não? Essa não dá. Tem que falar a verdade. Não tem como você melhorar a nossa desigualdade ao mesmo tempo voltar a crescer. A desigualdade é o preço a pagar pelos nossos erros. Não tem jeito. Por que dizer isso? Não tem para você como dar mais recursos, transferir recursos para a área social. Está dentro do orçamento, vai ter que conviver com um orçamento mais magro. Não tem. Não tem jeito. A desigualdade vai aumentar, porque a desigualdade diminuiu à medida que o governo transferia para a saúde, educação, área social, mais recursos do que podia. Agora vai ter que sentar e ver, isso não pode mais. Vai aumentar a desigualdade. Mas tem que falar a verdade. Falar a verdade dói, mas é ótimo. Me lembro quando o Churchill entrou e falou, só posso oferecer sangue, suor e lágrimas. O Temer tem que dizer isso agora, só posso oferecer sangue, suor e lágrimas. Não tem alternativa. Agradecemos então ao nosso palestrante por dividir conosco o seu ensinamento e a todos esses que conduziram esse momento. Convido o senhor Aldo Gonçalves, que é o presidente do Sindilojas do Rio de Janeiro e diretor da CNC, para que entregue ao nosso palestrante uma lembrança em homenagem do 32º Congresso. O coffee break, que foi preparado pelo restaurante Escola do Senac, que será servido aqui na nossa área de convivência, e voltaremos em 20 minutos com a palestra de negociação coletiva de trabalho com o Dr. Osmani Teixeira de Abreu.